Olá pessoal, bem-vindos ao canal do Zero ao Cargo. Eu sou o professor Gaspar. O dia da prova está chegando. Gostaria de saber como andam os estudos de vocês. Estão conseguindo estudar bastante, com foco? Os vídeos estão ajudando vocês? Tenho recebido um feedback muito positivo das pessoas que comentam no nosso canal. E isso me deixa muito feliz, pois a ideia desses vídeos é realmente ajudar vocês a compreenderem e a fixarem esse conhecimento em legislação, em estatuto, que por vezes é tão complicado de estudar. Então, se estamos conseguindo ajudá-los, fico muito feliz mesmo. Se vocês quiserem me ajudar, peço que ajudem dando like e se inscrevendo no canal. Em breve teremos novidade nele e com certeza vai valer a pena estar inscrito e se manter antenado nas notícias. Se você tem alguma sugestão, alguma dúvida, comentem no nosso espaço aí embaixo. Na medida do possível, vamos responder a todos, seja por vídeo ou, quando não é possível, respondemos no próprio comentário. Obrigado. Fiquei muito surpreso com o resultado do último vídeo, parece ter tido uma grande aceitação e que vocês gostaram muito desse formato da apresentação de questões. Como nós temos pouco tempo e ainda temos algum conteúdo para ver, eu decidi então fazer esse vídeo de uma maneira diferente. Ele não vai ser uma revisão no sentido de que não vamos rever conteúdos já apresentados em vídeos anteriores, mas teremos conteúdos inéditos apresentados através de questões. Se vocês gostaram desse formato, comentem aí. Se vocês preferem o outro formato também, falem para nós e vamos nos ajustando de acordo. Há algum tempo eu fiz um questionário perguntando se vocês queriam que eu passasse direto para o processo legislativo ou se queriam que eu continuasse a lei orgânica na ordem em que estávamos estudando. Venceu o pedido para continuarmos na ordem. Então, vamos tratar sobre a questão da mesa diretora da Câmara. O formato do vídeo vai ser primeiro o questionamento, então algumas considerações, a apresentação do conteúdo e a resposta. Então vamos para a primeira questão. De acordo com a Lei Orgânica do Município de Cariacica, imediatamente após a posse, os vereadores devem reunir-se sob a presidência provisória de... Alternativa A. O vereador com mais mandatos entre os presentes. Alternativa B. O vereador mais votado entre todos os eleitos. Alternativa C. O vereador mais votado entre os presentes. Alternativa D. O vereador mais idoso entre os presentes. Inicialmente, eu gostaria de mencionar que todos esses critérios costumam ser usados como critérios para determinar quem será o presidente dessa sessão solene. Há leis orgânicas onde o vereador com mais mandatos deve assumir a presidência, outros que é o vereador mais votado entre os eleitos, outros que é o mais votado entre os presentes, e outros onde é o mais idoso. Então, nessa alternativa, nós não temos nenhuma alternativa absurda que permite a gente fazer descarte de alguma dessas alternativas. Teremos que ver qual é o caso na Prefeitura de Cariacica, o que está escrito ali na Lei Orgânica. A resposta para essa questão nós vamos encontrar lá no artigo 26 da Lei Orgânica. Imediatamente após a posse, os vereadores reunir-se-ão, ainda sob a presidência provisória, do vereador mais votado dentre os presentes. Então, aqui nós temos a resposta. É o vereador mais votado dentre os presentes, não o vereador mais votado entre todos. Considera-se apenas os que estão presentes nesse primeiro ato. E havendo maioria absoluta dos membros da Câmara Municipal, para eleger os membros da mesa e das comissões permanentes que ficarão automaticamente empossados, observando no que couber o disposto do regimento interno. Aqui eu já vou aproveitar, para além de responder à questão, já explicar essa questão da maioria absoluta. Aqui menciona que se houver a maioria absoluta dos membros da Câmara, ou seja, considera o total de vereadores da Câmara, são 19, como nós já vimos. A maioria absoluta vai ser metade mais arredondado para cima, ou metade mais 1, no caso, 10. Se houver 10 vereadores, eles podem abrir então a votação para eleger
os membros da mesa diretora, mas é necessário que tenha pelo menos essa maioria absoluta. A maioria absoluta é sempre metade mais um, ou metade arredondado para cima, certo? Bom, e caso não tenham essa maioria absoluta nessa sessão, como é que vai funcionar? Vamos ter explicação no parágrafo único. Não havendo número legal, o vereador mais votado dentre os presentes permanecerá na presidência, convocará sessões diárias até que seja eleita a mesa. Então, aqui é a resposta. Caso apareçam só 8 vereadores na sessão solene de posse, o vereador mais votado dentre os presentes fica encarregado do posto de presidente da Câmara e ele deve começar a convocar todos os dias para uma sessão até que apareça a maioria absoluta e eles possam votar toda a mesa diretora. A alternativa certa, então, para essa questão, alternativa C, o vereador mais votado. Questão 2. Sobre a composição da mesa diretora da Câmara Municipal de Cariacica, é correto afirmar que ela é formada por... Então, aqui a questão quer saber qual a quantidade de membros e quais são as funções de cada um deles. Alternativa A, um presidente, 2 vice-presidentes, 3 secretários. Alternativa B, um presidente, um vice-presidente, 2 secretários. Até aqui nós tivemos umas alternativas bem coerentes. Sempre façam essa análise para ver se o que estão colocando nas alternativas faz sentido ou se é alguma coisa meio maluca. Vamos ver o que está na alternativa C. 2 presidentes e 3 secretários. Aqui nós já temos uma candidata forte para a gente descartar. A gente sabe que lugar onde tem 2 chefes não funciona, então não chutaria aqui nessa questão com 2 presidentes, não. Alternativa D. Um presidente, 3 vice-presidentes, 2 secretários. Eu também já diria que é uma alternativa meio esquisita, porque, a princípio, seria estranho ter mais vice-presidente do que secretário. Mas, novamente, ficaríamos ainda na dúvida entre a alternativa A e a B, que são bem coerentes. Inclusive, as duas formas são bem comuns em diversos municípios. Esse é um daqueles itens que é necessário sempre ler e comparar nas leis orgânicas, porque muda de município para município. Mas as duas são bastante coerentes, então vamos ter que ver a lei orgânica, o que ela diz. E a resposta está no artigo 27. A mesa diretora será composta de um presidente, 2 vice-presidentes, o primeiro, segundo e terceiro secretários, conforme dispuser o regimento interno. Então, a alternativa correta é a alternativa 1 presidente, 2 vice-presidentes e 3 secretários. Questão 3. Segundo a Lei Orgânica de Cariacica, a eleição da mesa diretora ocorre em quais datas? Nos dias 15 de janeiro e 15 de dezembro. Alternativa B, nos dias 1º de janeiro e 15 de dezembro. Alternativa C, nos dias 1º de fevereiro e 1º de julho. E alternativa D, no primeiro dia útil de cada ano. Bom, neste caso aqui, imagine que vocês estivessem fazendo a prova e já tivesse uma questão anterior mencionando sobre a posse e a eleição para a mesa em 1º de janeiro. Vocês já teriam uma dica de um dos dias que deveria acontecer essas eleições. Usando esse raciocínio, nós teríamos ainda 2 opções. Alternativa B, nos dias 1º de janeiro e 15 de dezembro. Alternativa D, no primeiro dia útil de cada ano. Caso vocês ainda lembrem as datas das sessões legislativas, dos períodos, vocês vão lembrar que em janeiro a Câmara está em recesso. Então, o único dia que a Câmara efetivamente está trabalhando em janeiro é justamente no primeiro ano da legislatura, quando eles tomam a posse. Então, a alternativa D, por essa lógica, também não serviria. Ficaríamos, então, na alternativa B. Mas vamos ver o que a lei diz a respeito. E a resposta disso está lá no artigo 28.
A eleição da mesa diretora realizar-se-á em votação aberta. Aqui é um outro ponto onde é que eles podem mudar na prova, eles podem mudar esses detalhes sobre a eleição. Se a eleição é aberta ou é secreta, nominal, ou seja, eles precisam se identificar, e em sessão preparatória, nos dias 1º de janeiro e 15 de dezembro, respectivamente, na primeira e na terceira sessão legislativa para eleger a mesa diretora. Então, aqui nós temos a resposta, é nos dias 1º de janeiro, 15 de dezembro, respectivamente na primeira e terceira sessão legislativa. Lembrando, cada legislatura, ou seja, os 4 anos de mandato do vereador, são divididos em 4 sessões legislativas, que correspondem a 1 ano. Então, no primeiro e no segundo ano, vai ficar regendo a mesa diretora elegida no dia 1º de janeiro da data da posse. Então, no terceiro ano, vai ser feita uma nova votação no dia 15 de dezembro, para o final do mandato. Logo, o prazo de duração desse mandato da mesa é de 2 anos. Vamos estudar um pouco mais, porque também pode cair na prova, né, o parágrafo que tem nesse artigo 28. Parágrafo único. A inscrição da chapa completa para concorrer aos cargos da mesa diretora na eleição da primeira sessão legislativa deverá ser registrada obrigatoriamente até 30 minutos antes do início da sessão preparatória. É 1º de janeiro, eles ainda nem assumiram o cargo, então eles já têm que se organizar para formar uma chapa. Veja bem, a eleição ela não é feita individualmente para presidente, vice, outro vice e secretário. Elas concorrem sempre em chapa. Então, na prática, a gente sabe que antes dessa primeira sessão, os vereadores provavelmente já vão conversar entre eles para tentar formar uma chapa e lá no dia 1º de janeiro já vão chegar com ela preparada, né? Mas aqui na lei diz que a chapa ela tem que estar registrada antes da votação, até 30 minutos antes do início da sessão preparatória. E na eleição, na terceira sessão legislativa, deverá ser feita obrigatoriamente até 3 dias úteis anteriores da sessão preparatória, mediante registro no setor legislativo da Câmara Municipal. Claro, essa votação que é feita no meio do mandato, os vereadores já estão ocupando seus cargos, então não faz sentido exigir um registro tão em cima da hora. Então, na primeira votação, do dia 1º de janeiro, até 30 minutos antes da sessão preparatória, eles têm que registrar, e para a segunda, até 3 dias úteis antes da sessão preparatória. Sessão preparatória, no caso, essa sessão para votar a mesa diretora. Voltando lá para a alternativa, então a alternativa correta vai ser a alternativa B, dia 1º de janeiro e 15 de dezembro. Questão 4. O mandato dos membros da mesa diretora da Câmara Municipal de Cariacica tem duração de... Aqui o primeiro alerta quando houver alguma pergunta nesse sentido. Ler com bastante atenção. Está falando de mandato. O primeiro pensamento que vem à mente é mandato de vereador. Mas não é o mandato do vereador. Eles estão perguntando o mandato dos membros da mesa. Quanto tempo vai durar esse pessoal no cargo da mesa diretora? Então, vamos ver quais são as opções aqui. 1 ano, sem possibilidade de reeleição. 4 anos, sem possibilidade de reeleição. 2 anos, com possibilidade de reeleição para o mesmo cargo. 3 anos, podendo ser reeleito apenas uma vez. Isso aqui também é uma questão que muda muito de lei orgânica para lei orgânica. Os mandatos em cada município são diferentes. E também a regra de reeleição. Existem municípios onde é de 1 ano, onde não pode ter reeleição, tem outros onde é 1 ano e pode ter, e vai tendo as mais diversas variações. Então, mandato de membros da mesa diretora é um assunto que realmente precisa ser lido na lei orgânica do município para o qual está prestando concurso. Então, vamos ver o que está dizendo a lei orgânica do município de Cariacica. Artigo 29. A duração do mandato dos membros da mesa diretora será de 2 anos,
sendo admitida a reeleição dos seus membros para o mesmo cargo. Veja só, isso aqui também é interessante. Numa questão da prova, eles podem complicar botando todas as alternativas como 2 anos. Aí, quando tu lê a letra A, já vai dizer, pronto, já sei, 2 anos. Mas aí eles colocam a vírgula. Sendo admitida a reeleição dos seus membros, desde que não seja para o mesmo cargo. Não sendo admitida a reeleição. E aí vão fazendo as maiores variações dessas possibilidades aqui. Então, o que está na lei são 2 anos. Eles são bem liberais, né? Eles permitem que 2 anos e que possam voltar a concorrer para o mesmo cargo. Então, pode acontecer de uma mesa ser eleita lá no 1º de janeiro e, sendo reeleita completamente, ficar até o fim do mandato inteiro. Embora isso seja bem comum, porque vereadores costumam brigar bastante, né, na classe política, então é difícil que 6 vereadores vão continuar concordando do início até o fim do mandato. Mas, pela lei, é permitido. 2 anos, sendo admitida a reeleição dos seus membros para o mesmo cargo. E, então, a alternativa correta vai ser a alternativa C. Questão 5. A destituição de um membro da mesa diretora da Câmara Municipal de Cariacica ocorre pelo voto de... Ok, aqui está falando de como você tira um membro da mesa diretora. Ele foi eleito, mas provavelmente fez alguma besteira, então é necessário removê-lo. E como vai ocorrer essa remoção? Vai acontecer através de voto. E aqui temos as alternativas. Alternativa A, maioria absoluta dos vereadores. Como a gente já falou, maioria absoluta é metade dos vereadores mais um. A alternativa B, 2/3 dos membros da Câmara. Esses 2/3 é uma medida de votação normalmente para questões mais polêmicas e mais sérias. Muitas vezes é chamado de votação qualificada, pois ela exige mais votos do que simplesmente a maioria absoluta. 2/3 dos membros da Câmara de Cariacica seriam 12, 13 votos, ao contrário da maioria absoluta, que seriam 10. Então, tu destituir alguém como membro da mesa costuma ser alguma coisa meio séria. Imagina querer expulsar o presidente da mesa. Então, essa alternativa de 2/3 acaba sendo bem plausível. Nós logo vamos ver na lei para ver o que está dizendo. A alternativa C é simples decisão do presidente da Câmara. Essa daqui, né, gente, é aquela alternativa absurda. Então, vocês votam para uma mesa diretora e o presidente pode, a qualquer momento, simplesmente expulsar algum membro da mesa. É meio incoerente, isso não faz muito sentido, né? E a alternativa D, metade mais um dos membros da mesa diretora. Ou seja, seria uma votação interna dos membros da mesa, onde eles votariam para expulsar. Também me parece meio incoerente, né? Então, para tratar de uma questão séria, que é a mesa diretora, não ficaria restrito a um debate interno da mesa, e sim seria um debate de todo o plenário. Então, se fosse para chutar numa alternativa como essa, eu colocaria 2/3, pois é a maneira mais difícil que teria para remover um membro da mesa. Mas vamos ver o que está na lei. Parágrafo único. Qualquer componente, parágrafo único do artigo anterior, que é o 29. Qualquer componente da mesa poderá ser destituído pelo voto de 2/3 dos membros da Câmara, quando comprovadamente faltoso, omisso ou ineficiente no desempenho de suas atribuições regimentais, elegendo-se de imediato outro vereador para compor o colegiado. Então, é como eu comentei, né? É um assunto bastante sério. Assuntos sérios costumam usar esse voto qualificado de 2/3. Então, se o vereador não fez besteira, tem que ser substituído na mesa, a Câmara toda vota, e tendo esse quórum mínimo de 2/3, podem afastar e em seguida já precisam votar alguém para substituir ele. A alternativa correta, então, B, 2/3 dos membros. Para encerrar essa questão da mesa diretora,
eu gostaria de explicar um pouquinho melhor o que é essa mesa diretora. Estamos falando aqui, a mesa, o que é a mesa? Imaginem que a mesa é o órgão responsável por dirigir a Câmara. Nós temos os vereadores, a princípio votados todos para exercer a mesma atribuição, ou seja, legislar e fiscalizar, mas precisa ter uma organização ali interna. Então, precisa ter alguém que dirija a Câmara Municipal, que organize os horários, que determine quando tem folga, assine documentos importantes. Então, alguém que direcione os trabalhos. Dessa forma, a mesa vai ser esse órgão diretivo, que nem as empresas têm o seu órgão diretor, a Câmara é esse órgão diretor. Ela seria o... Não vamos fazer confusão, mas seria a parte executiva da Câmara, para tratar especificamente da administração interna da Câmara. Então, algumas atribuições aqui que temos da Câmara, as atribuições, na realidade, que temos dela, definida lá no artigo 30. O que a mesa diretora deve fazer? A gente tem aqui as atribuições constitucionais e as seguintes: propor projetos de resolução que visem a organizar, criar, transformar ou extinguir cargos dos serviços da Câmara, fixar os respectivos vencimentos, observando o ordenamento legal. 2. Elaborar e expedir, mediante ato, a discriminação analítica das dotações orçamentárias da Câmara, bem como alterá-las quando necessário. Alternativa C. Dispor sobre abertura de créditos suplementares e especiais através da anulação parcial ou total da dotação da Câmara. Parem bem, pessoal. Esses artigos todos que nós estamos falando é sobre a administração da Câmara, é sobre a administração do dinheiro da Câmara, administração do orçamento. Nós temos aqui a criar cargos, extinguir cargos, fixar os vencimentos. Vencimentos são os salários, certo? Então tem toda essa parte de organização do orçamento da Câmara, dotação. Nós vamos ter aqui no artigo 4º, suplementar mediante ato as dotações orçamentárias da Câmara, observando o limite da autorização constante na lei orçamentária, desde que recursos para sua abertura sejam provenientes de anulação total ou parcial de sua dotação. Gente, normalmente a gente não precisa decorar essas frases enormes, mas entender o cerne disso. Aqui a gente está falando de algo que fala sobre dotação orçamentária da Câmara. Então, é a administração de dinheiro da Câmara. Isso compete à Câmara, à mesa diretora. Ela é que vai cuidar dessa parte. Inciso 5º. Devolver à tesouraria da Prefeitura o saldo de caixa existente na Câmara no final do exercício. Aqui deixa eu só dar uma explicadinha básica sobre a questão do orçamento. A Câmara, todo ano, ela recebe um valor fixo, que é um percentual do total que o município recebe, através dos seus próprios impostos e transferências. Então, eles têm um percentual que vai todo ano para a Câmara. E quando a Câmara não usa todo esse dinheiro, esse saldo deve ser devolvido, então, para a Prefeitura. Então, compete à mesa devolver esse dinheiro. Afinal, ela é que administra o dinheiro da Câmara. Inciso 6º. Enviar ao chefe do Poder Executivo Municipal até o dia 1º de março as contas do exercício anterior. A gente falou várias vezes nas nossas aulas que a Câmara ela fiscaliza o Executivo, mas a Câmara também precisa prestar contas. Então, ela presta conta ali enviando para o prefeito, e aqui precisa decorar, né, até 1º de março, tem que enviar, então, as contas do exercício anterior, tem que mostrar no que ela gastou no ano anterior, como ela administrou esse dinheiro. Inciso 7º. Declarar a perda do mandato de vereador assegurada a ampla defesa nas hipóteses previstas do regimento interno e nesta lei. Esse item aqui, a gente tem que tomar cuidado, porque lá entre as atribuições do presidente da Câmara, tem uma atribuição bem parecida com essa. Então, a mesa ela tem essa atribuição de declarar a perda de mandato de vereador. O presidente também vai ter, mas depois a gente vai ver isso melhor. Inciso 8. Elaborar e encaminhar ao chefe do Poder Executivo Municipal. Quem é o chefe do Poder Executivo Municipal?
o prefeito, até o dia 31 de agosto, após a votação pelo plenário. Quem é o plenário? O plenário são todos os vereadores. Então, depois de todo o plenário votar, até dia 31 de agosto, o que eles têm que fazer? Eles votaram, então, a proposta parcial do orçamento da Câmara, a ser incluída na do município, prevalecendo na hipótese de não aprovação pelo plenário a proposta a este submetida. Aqui a gente já explicou numa aula anterior. O município todo ano ele precisa elaborar um orçamento. E a Câmara, ela tem autonomia financeira, então ela organiza o seu próprio orçamento interno. Então o município faz um orçamentão e a Câmara envia lá o seu orçamento para ser inserido lá no meio. Então dentro do orçamento da Prefeitura vai ter o orçamento da Câmara, que quem decide vai ser a própria Câmara, como é que vai ser gasto as coisas. E esse orçamentinho da Câmara, eles têm que enviar então até dia 31 de agosto. Eles votam lá para ver no que vão gastar, se vão fazer alguma reforma, vão investir em obra de arte, vão aumentar o funcionalismo deles, no que efetivamente vai ser gasto, né? Vai ter custo, enfim. E essa proposta de orçamento é enviada então lá para o prefeito, que inclui dentro do orçamento de todo o município a parte orçamentada da Câmara. E então ele está mencionando que, que prevalece na hipótese de não aprovação pelo plenário a proposta a esse submetida. Ou seja, eles têm uma proposta que mandam para votação. Se não for votado, é essa proposta inicial que vai acabar sendo enviada para o executivo. Inciso 9. Devolver ao prefeito para promulgação no prazo de 48 horas a lei cujo veto tenha sido rejeitado. Aqui a gente está falando de processo legislativo. Depois que a Câmara dá uma breve explicação sobre isso, para que vocês entendam. Quando a Câmara ela aprova uma lei, ela manda para o prefeito. E o prefeito ele tem um prazo para concordar com a lei e assinar. Se ele não concordar, a Câmara tem ela tem um prazo para derrubar o veto do prefeito. Então, eles podem votar para tirar esse veto e, se o prefeito não quiser assinar depois de derrubado o veto, é a mesa que assina então a lei. Normalmente as leis elas são assinadas pelo prefeito. Mas nesse caso aí, quando o prefeito se nega, quem vai acabar assinando depois de derrubado um veto é a própria mesa. E por fim, promulgar a lei orgânica do município e suas emendas. Promulgar é basicamente assinar a lei. Então, cabe à mesa fazer isso também. Referente às atribuições da mesa, eu recomendo que vocês estudem e estudem comparando as atribuições da mesa com as atribuições do presidente da mesa, que são meio parecidas e que podem gerar alguma confusão na hora da prova. Pode ter uma questão um pouco mais elaborada, onde eles pegam as atribuições reais que estão na Câmara e misturam as da mesa com do presidente. E quando vocês forem ler as alternativas, vocês vão ver que está tudo certo. Só que vai ter questões ali que não vai estar se referindo ao presidente ou à mesa, seja o que estiver cobrando na alternativa. Falando em presidente da Câmara, vamos passar para ele e vamos para as próximas questões referente ao presidente da Câmara. Questão 1. Entre as competências do presidente da Câmara Municipal de Cariacica, não está incluída. Sempre tomem cuidado isso nas alternativas, pessoal. Leiam com atenção se não é uma questão negativa, como é esse caso. Eles não estão perguntando quais são as competências do presidente da Câmara, mas quais não são atribuições dele. Vamos ver então as alternativas. Alternativa A. Representar a Câmara em juízo e fora dele. Essa alternativa é meio estranha, né? Porque ele é o presidente da Câmara e não teria, então, essa função de representar a Câmara. Normalmente o presidente vai ser justamente o rosto da Câmara. Alternativa B. Convocar novas eleições para a mesa diretora sem consulta aos vereadores. Isso aqui é bem estranho. Principalmente por essa questão final aqui de sem consulta aos vereadores. Dá um ar meio autoritário para o presidente da Câmara e me deixaria já com uma orelha em pé ao ler essa alternativa. Alternativa C. Declarar a perda do mandato do prefeito, vice-prefeito e vereadores, quando assim dispuser o ordenamento legal.
Aqui eu vou fazer um paralelo com aquilo que eu comentei anteriormente. Vocês lembram que eu mencionei que a atribuição da mesa, uma delas era declarar a perda de mandato de vereador. E aqui nós temos a perda de mandato de prefeito, vice-prefeito e vereadores, quando assim dispuser o ordenamento legal. De fato, parece ser uma atribuição do presidente da mesa fazer essa declaração de perda. Lembrando que declarar a perda, quando se fala em declarar, não está falando que ele decide fazer o prefeito ou um vereador perder o mandato. Ele simplesmente declara algo que foi votado pela Câmara. Então, essa questão ali, entre essa e a B, ainda acho que a B ainda é mais errada do que essa. Alternativa D. Resolver questões de ordens durante a sessão. Não, se é o presidente da Câmara, uma das coisas mais básicas do presidente é ordenar as coisas. Então, seria muito estranho ele não ter essa atribuição. Vamos ver então a resposta. Aqui vamos primeiro discutir um pouquinho sobre quais são as atribuições do presidente da Câmara. A gente já mencionou um pouco, mas vamos explicar um pouquinho melhor. As atribuições do presidente da Câmara, nós vamos ter todas elas lá no artigo 31, que eu recomendo vocês depois pegarem a lei, ou então pegarem agora, deem uma lida em todas as atribuições que tem lá definidas, e vejam uma por uma. Mas de forma resumida, o que são as atribuições do presidente da Câmara? São as funções de representação, ou seja, ele é o rosto da Câmara quando tem que ir em algum evento, quando tiver que falar pela Câmara. Então ele é esse representante, que nem a gente tinha os representantes de turma da escola, então o presidente da Câmara é o representante da Câmara Municipal. E responsabilidade. O que é uma função de responsabilidade? A Câmara Municipal ela tem gastos e alguém tem que assinar para ter esses gastos. Se decidiram gastar 10 milhões numa reforma, alguém tem que assinar se responsabilizando por isso. E essa pessoa que assina vai ser o presidente. Não só nessa questão financeira, mas também para contratar pessoal, sempre quando ou empenhos, enfim, sempre quem vai assumir a responsabilidade é aquele que está no papel de presidente da Câmara. Se a Câmara receber uma denúncia, não tomar providências, essa responsabilidade vai recair sobre o presidente que não tomou a iniciativa. Então, essa responsabilidade pela Câmara é o presidente que tem. O que é que mais? Conduzir e ordenar as sessões. O presidente, o papel de presidente da Câmara, assim como o do Senado e dos deputados, costuma ser um papel bastante buscado pelos políticos, porque uma das coisas que eles podem fazer é ordenar as leis a serem votadas. Eles colocam na pauta de quais leis vão votar no dia, e isso pode facilitar ou dificultar a aprovação de leis. Então, uma das atribuições do presidente da Câmara é justamente conduzir as sessões e ordenar elas. Botar ordem, pedir silêncio, enfim, a palavra dele durante a sessão é a lei, digamos, para se manter o convívio. E eles também têm aqui tem a função de assinar resoluções, publicar e promulgar leis. Então, quando tiver que assinar alguma resolução, assinar alguma lei, ou publicar alguma resolução, qualquer espécie de legislação, quem assina é o presidente. Existem mais funções, inclusive, eu recomendo que vocês prestem bastante atenção naquelas atribuições que têm data ou que tenham números, prazos, por exemplo. Aquilo é bem importante ter decorado, pois não tem como tu saber se está certo 3 dias, 2 dias, 4 dias. Isso é algo que só sabe lendo a lei. No entanto, o presidente ele não tem poder absoluto e ele deve sempre obedecer à lei, ao regimento e às decisões da casa, uma série de questões. Se a Câmara ela votar contra uma lei que o presidente é a favor, ele não pode ir contra. Aí é aquela questão dele simplesmente promulgar uma lei que foi votada pela Câmara. Inclusive, até tem regra para o presidente não ficar votando em todas as leis. Mas, se voltarmos lá para a alternativa, para a questão, a alternativa correta é a B. Convocar novas eleições para a mesa diretora sem consulta dos vereadores. Isso não é uma das atribuições
do presidente da Câmara. Questão 2. Quando o presidente da Câmara deve apresentar ao plenário o balancete relativo aos recursos recebidos e às despesas do mês anterior? Alternativa A. Até o dia 10 de cada mês. Alternativa B. Até o dia 15 de cada mês. Alternativa C. Até o dia 20 de cada mês. E alternativa D. Até o último dia útil de cada mês. Aqui é uma daquelas questões que, se a gente não leu a lei e não decorou as datas, não tem muito bem como chutar com base em exclusão de alternativas. Aqui a gente precisa saber o que está escrito na lei para dizer qual é que está certa. Então vamos ver lá na lei o que diz. Artigo 31, inciso 10, estabelece que o presidente da Câmara deve apresentar o balancete com recursos recebidos e as despesas do mês anterior até o dia 20 de cada mês. Então a alternativa correta vai ser a alternativa C, dia 20. Isso aqui é aquele ponto que eu mencionei antes. Olhem as atribuições do presidente da mesa e da própria mesa e prestem bastante atenção nessas atribuições que têm datas ou prazos, porque isso é algo que vocês só conseguem acertar se vocês tiverem visto na lei. Então chegamos à seção 9, 10 e 11 da Lei Orgânica. Essas sessões elas vão falar das funções do secretário, do vice-presidente da mesa e dos vereadores. A questão 3. O vereador perde o mandato caso falte a 10 sessões consecutivas, mesmo sem justificativa. Essa alternativa é um pouco estranha, porque diz que mesmo que ele, se não tiver justificativa, né, se tivesse mesmo com justificativa, aí seria estranho, né? Mas, enfim, vamos ver. Ele vai perder o mandato. Alternativa B, mude de partido político dentro do mesmo mandato. Como a gente vê, os vereadores e deputados volta e meia trocam de partido e não costuma ser caso de perda de mandato. Alternativa C, perceba vantagens indevidas ou abuse das prerrogativas parlamentares. Opa, aqui usando o bom senso, né, pessoal, a gente já pode ver uma alternativa que é provavelmente a mais errada, né? O vereador perde o mandato caso tem alguma coisa que pode fazer ele perder, normalmente ele abusar das prerrogativas, receber vantagens indevidas, atuar com corrupção. Então, provavelmente deve ser essa alternativa C. E a alternativa D, vote contra um projeto de lei da mesa diretora. Não, isso aqui obviamente está errada, né? A mesa diretora não pode dizer como os vereadores devem votar, eles têm liberdade para decidir como querem votar cada projeto. Vamos ver aqui sobre a resposta. O artigo 39 da Lei Orgânica prevê que um vereador pode perder o mandato caso tenha comportamento incompatível com o decoro parlamentar, bem como no caso de percepção de vantagens indevidas ou abuso de prerrogativas. Então, a alternativa correta é a C. Ele perceber vantagens indevidas ou abusar das prerrogativas parlamentares. Esse tipo de questão, pessoal, normalmente, se a gente lê com bastante atenção, a gente consegue encontrar algumas incoerências ou encontrar uma alternativa mais provável. Aqui, se eu não tivesse lido a lei, ficaria um pouco na dúvida entre a alternativa A e a C. Mas, usando o bom senso, é realmente muito mais provável que o vereador perca o mandato por receber vantagens indevidas e abusar das prerrogativas do que por faltar. Então, mesmo que não lembrasse da lei e não tivesse lido, daria para fazer esse exercício de raciocínio para tentar encontrar a resposta correta. Questão 4. O vereador poderá se licenciar da Câmara para assumir cargo público comissionado no Executivo Municipal e manter sua remuneração na Câmara. O cargo público comissionado é aquele cargo para chefia, direção e assessoramento, o CC, aquele que é de livre nomeação e exoneração. Então o vereador ele pode pode se licenciar para assumir um cargo, normalmente dá, mas existe essa dúvida aqui, ele mantém a remuneração da Câmara ou não? Isso a gente vai ter que ver na lei. Alternativa B, tratar de interesses particulares sem remuneração
até por 120 dias por sessão legislativa. Bom, a gente vai ter que ver, tem prazo aqui mencionando, isso aqui também, prazo a gente só vê na lei. Eu pessoalmente acho bastante, 120 dias aí por sessão legislativa, cada ano ele pode faltar então 120 dias. Acho estranho, mas vamos ver o que está na lei. Alternativa C, participar de eventos de campanha política sem limite de tempo. Bom, aqui a gente já tem uma alternativa forte para ser falsa, né? Participar de campanha política sem limite de tempo, acho que é meio forçado. Normalmente ele vai ter um tempo, sim, vai ter um prazo para poder participar desses eventos de campanha. Alternativa D, exercer cargo de direção em empresa concessionária de serviço público municipal. Isso aqui é o seguinte, empresa concessionária é uma empresa privada que foi contratada pelo município para fazer algum serviço típico do município. Por exemplo, transporte público, ou então obras. Então, isso aqui está mencionando que o vereador ele poderia exercer chefia numa empresa particular contratada pelo município. Aí não, né? Daí fica meio esquisito. Imagina, o vereador ele assume o cargo de chefia lá na empresa que presta transporte público no município. Não dá, né, gente? Isso aqui é bem estranho. Então vamos ver aqui a resposta correta. Conforme o artigo 41, o vereador pode se licenciar por motivo de doença para desempenhar missões temporárias de interesse do município ou para tratar de interesses particulares, desde que essa última hipótese não ultrapasse 120 dias por sessão legislativa e sem direito à remuneração. Então, a alternativa correta é a B. Vê bem, né? Eu fiquei meio surpreso ao ver isso, porque ele pode faltar 4 meses, 4 dos 12 meses por ano, ele pode faltar ao cargo a função de vereador. Mas, ao mesmo tempo, ele não recebe remuneração nesse tempo. Então, é difícil que ele vai ficar se ausentando sem necessidade de fato, né? Fato é que os vereadores, então, de Cariacica têm direito a 120 dias de licença sem remuneração, seja para interesse particular, ou seja para desempenhar missões temporárias de interesse do município. Questão 5. O vice-presidente da Câmara Municipal de Cariacica não tem como atribuição. Bom, a questão está perguntando do vice-presidente da Câmara Municipal. Então, aqui eu já convido vocês a pensarem desde já. Vice-presidente, o que normalmente um vice faz? Ele espera o titular se ausentar para fazer alguma coisa. Normalmente é essa a atribuição do vice. Esperar o titular se ausentar. Então vamos ver o que eles estão colocando aqui. Não tem como atribuição. Alternativa A, substituir presidente em suas ausências. Bom, o conceito básico de ser vice é isso, é substituir o titular na ausência dele. Alternativa B, exercer a chefia do Executivo Municipal em caso de vacância do cargo de prefeito. Aqui já exige que a gente se lembre daqueles conceitos de poderes municipais. O vice-presidente da Câmara, ele é um membro do poder legislativo. E aqui ele está falando de exercer a chefia do Executivo Municipal. O Executivo é o prefeito. E todo mundo sabe que o prefeito ele é eleito como um vice-prefeito. Então, se alguém tem essa função de assumir o cargo de prefeito na ausência, seria o vice-prefeito. Existem outros na linha de sucessão, mas o substituto original, vice-prefeito, não vice-presidente da Câmara. Talvez até seja possível, mas essa alternativa já me deixa de orelha em pé, eu já deixaria ela separada como uma da possível errada. Vamos ver as demais. Alternativa C. Promulgar e publicar resoluções e decreto legislativo, caso o presidente não faça. Aqui de novo está falando sobre a ausência de ação do presidente. Então aqui também já faz um certo sentido esse vice-presidente atuar. Alternativa D. Promulgar e publicar leis quando o prefeito e o
presidente da Câmara se omitirem. Bom, aqui a gente tem a questão dele atuar na ausência do prefeito, mas também está falando do presidente da Câmara. Isso aqui ficaria mais claro após um estudo do processo legislativo. Como eu mencionei anteriormente, após uma lei ser aprovada, ela é enviada para o prefeito para ele concordar com ela e assinar, ou ele não concordar e vetar a lei. Seja totalmente, não concordar em nada com a lei, ou não concordar com partes dela. Mas, às vezes o prefeito fica com uma lei e ele não assina. E aí acontece a aprovação tácita. Normalmente, nesse caso, quando ele não assina, quem assina é o presidente da Câmara. Mas, digamos que o que está dizendo aqui nessa alternativa é que o prefeito não assinou e nem o presidente da Câmara. Ou seja, os dois deixaram uma lei lá parada, nenhum nem o outro assinou, e que o vice-presidente, então, assumiria essa função. Eu ainda acho que essa alternativa está mais correta do que a alternativa B, mas vamos ver, então, a resposta. O artigo 33 determina que o vice-presidente substitui o presidente da Câmara em suas faltas e omissões. Lá estava falando sobre a omissão do presidente. Mas ele não assume a chefia do Executivo Municipal, função que cabe ao presidente da Câmara apenas nas hipóteses previstas em lei. Como eu falei, o prefeito ele tem o vice-prefeito, que é o substituto por excelência. Então, normalmente, quando o prefeito não se encontra, quem assume é o vice-prefeito. Mas sim, o presidente da Câmara, em alguns casos, ele pode assumir a prefeitura quando tanto o prefeito ou o vice-prefeito se ausentam. Quem assume o papel de chefe do executivo é o presidente da Câmara. Então, a alternativa correta nesse exercício é a alternativa B, exercer a chefia do executivo municipal em caso de vacância do cargo de prefeito. Questão 6. Entre as competências do secretário da Câmara Municipal de Cariacica está: alternativa A, fiscalizar diretamente a aplicação dos recursos públicos municipais. Alternativa B, redigir a ata das sessões secretas e das reuniões de mesa diretora. Alternativa C, nomear servidores da Câmara. Alternativa D, definir os critérios de votação no plenário. Bom, a gente ainda não viu quais são as atribuições do secretário da Câmara, mas, via de regra, a função de secretário é uma função auxiliar, normalmente redigindo documentos, fazendo trabalhos mais auxiliares, não papéis decisórios. Dessa forma, vendo aqui as questões que a gente tem, as alternativas, nós temos ali na A, fiscalizar diretamente a aplicação dos recursos públicos. Pode ser até uma função de vereador, mas para secretário parece um papel meio destacado demais, né? A segunda alternativa, redigir a ata das sessões secretas e das reuniões da mesa diretora. Essa alternativa aqui, ela me deixaria na dúvida sobre a questão de redigir a ata das sessões secretas, pois a gente já viu ali na nossa lei, ali que, na lei orgânica, que não tem votação secreta. Então isso aí me deixaria um pouco na dúvida. Mas a alternativa C e a D, com certeza não são atribuições de secretário, pois nomear servidores da Câmara é algo que compete para chefe, né, para chefia. Seria então muito mais o presidente da Câmara para nomear o servidor, assim como definir os critérios de votação do plenário. Isso se não for a própria lei que define. Então vamos ver na lei o que está escrito. Conforme o artigo 34, o secretário tem entre suas funções acompanhar e supervisionar a redação das atas das sessões, sendo responsável pelo registro adequado das reuniões secretas e das reuniões da mesa diretora. Então a alternativa correta é realmente a B, redigir a ata das sessões secretas e das reuniões da mesa diretora. Mas daí vocês me perguntam, tá, mas espera um pouquinho, na lei já diz que não pode ter mais votação secreta, então como é que tem isso? Pode ser que ainda exista alguma forma de reunião secreta, embora não é mais permitido o voto secreto, né? Então é meio estranho. Mas muitas vezes o que acontece é que a lei orgânica ela é modificada e o pessoal esquece de modificar alguns artigos que faziam referência a outros.
Ou seja, pode ser que existiam as sessões secretas e que elas foram vetadas, que acabaram com elas, mas esqueceram de mudar aqui o artigo 34 e mantiveram ela aqui na lei. Então, continua o mesmo texto anterior. E para fins da questão ali anterior, da questão que a gente acabou de fazer, conta o que está escrito na lei. Então, alternativa correta. Próxima questão. O artigo 42 estabelece que, quando convocado, o suplente tem um prazo de 15 dias para tomar posse, salvo se apresentar motivo justificado. O vereador suplente não pode. O que o vereador suplente não pode fazer? Aquela parte inicial vocês já viram, ela foi apenas uma introdução. Aqui o que está perguntando é simplesmente o que o vereador suplente não pode fazer. Alternativa A. Assumir a vaga caso o titular esteja afastado por mais de 120 dias. Ou seja, o vereador ele se ausentou por mais de 120 dias. Como a gente viu, o vereador ele pode se licenciar por até 120 dias. Então, provavelmente, após esse prazo, ele deve perder o mandato. Então, faz um certo sentido que o suplente assuma o lugar dele. Que a função do suplente é justamente assumir a vaga do vereador, seja temporariamente, seja permanentemente. Mas no caso de assumir permanentemente, ele deixa de ser suplente, ele passa a ser vereador de fato. Alternativa B. Ocupá-la definitivamente em caso de vacância do titular, que é o caso, seja porque o vereador anterior ele foi expulso, seja porque ele se ausentou demais e perdeu o mandato, seja porque ele faleceu, é chamado suplente, e se ele não vai mais voltar para o cargo, o suplente ele assume como definitivo a vaga. Alternativa C. Ocupá-la temporariamente caso o titular assuma um cargo no executivo. Aqui também parece ser uma função bem típica do suplente. E a alternativa D, integrar a mesa diretora ou as comissões da Câmara Municipal. Pois é, se a gente tivesse que raciocinar nessa questão para tentar adivinhar sem ter estudado, talvez essa alternativa D seja a mais provável, porque pensem bem, integrar a mesa diretora. Se ele está como suplente, ele está temporário. Então, é meio estranho tu nomear um suplente, porque o suplente é alguém que não está na Câmara. É alguém que concorreu, mas ele não está no dia a dia ali. Então, ele é chamado para substituir o vereador que está ausente. Então, pode ser que ele seja, numa eleição, ele assumisse como presidente, por exemplo, da mesa, e em seguida o titular voltasse e aquele cargo na mesa ficaria vago. Então, é bem possível que faz um certo sentido ele não integrar. Mas vamos ver bem certinho na lei o que está escrito. O artigo 42, parágrafo 3º da Lei Orgânica, determina que o vereador suplente não pode ocupar cargos na mesa diretora, nem integrar comissões na Câmara Municipal. Isso aqui é bem interessante, né? Aquelas comissões que a gente já falou nas aulas anteriores, nem naquilo ele pode integrar. Essa restrição visa manter a estabilidade da administração da Câmara. Então, a alternativa correta é a alternativa D, integrar a mesa diretora e as comissões da Câmara Municipal. Aqui chegamos ao fim de mais uma aula. Espero que tenham gostado, que tenha sido útil para vocês, ajudado a aprender e a fixar o conhecimento. Peço novamente para você que se inscreva no canal, teremos novidade em breve nele. E se não quiser se inscrever, pelo menos deixa o like. Comenta o que você achou da aula, sua sugestão, suas dúvidas. E compartilha, passa para mais pessoas, para mais gente ter acesso a essa informação. Às vezes a gente tem aquele pessoal que a gente gosta, que também está querendo fazer um concurso, conseguir um novo emprego, melhorar de vida. E a gente pode ajudar assim. Certo, pessoal? Obrigado. Até o próximo vídeo.